Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a adoração para toda a vida. O texto que serviu como base para o nosso estudo foi Salmo 104, verso 33, que diz: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Se há uma coisa que precisamos compreender quando o assunto é louvor a Deus, é de que o Senhor não busca simplesmente algum tipo de adoração que seja externa e vazia de significado. Não é um rito que vai fazer com que o Senhor Deus, de alguma forma, tenha o seu olhar atraído para nós. Deus não está buscando esse tipo de coisa. Como no discurso que ele fez, que Jesus fez, da mulher samaritana, junto ao poço, ele disse: o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mais importante do que a forma como a adoração acontece, é a razão pela qual ela acontece. A autora da lição, ela tem um parágrafo aqui na lição de hoje que ela diz assim: o arrependimento genuíno é fundamental para a adoração. O arrependimento inclui a tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão perigoso ele é. E enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. E sem isso, o Senhor Deus não aceitará a nossa adoração. Quando pensamos nisso, pensamos que esse processo de aproximação da parte de Deus envolve algumas coisas. Envolve, no primeiro momento, a consciência de que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós precisamos aproximar de Deus entendendo que não é pelos nossos atos de justiça, mas, ao mesmo tempo, se chegarmos diante do Senhor com pecado, achando que o pecado não é ofensivo ao Senhor, não seremos aceitos por Ele. Algumas pessoas tentam desculpar o pecado por causa da sua natureza fraca. Uma coisa precisamos compreender: apesar de de sermos sim fracos, termos uma vontade fraca, o pecado nunca vai ser alguma coisa aceita diante do Senhor. A natureza de Deus é uma natureza que vai totalmente contrária àquilo que é o pecado. Por isso, precisamos compreender que para comparecermos diante do Senhor, nós temos que estar realmente tristes pelo pecado, por ele ter lugar na nossa vida. Há inclusive um texto de Ellen White que vai aparecer aqui do livro Caminho a Cristo, na página 23, onde ela diz assim: muitas pessoas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Lamentam seus pecados e até procuram fazer alguma mudança na sua forma de viver por medo de que seus erros lhes causem maiores sofrimentos. Mas isso não é arrependimento, não no sentido bíblico. Essas pessoas querem evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. O tipo de coração que Deus busca é o tipo de coração que olha para o pecado e entende que a natureza do pecado é odiosa diante de Deus. E que vivendo em pecado nós estamos separados do Senhor. E essa tristeza deve encher o coração do adorador. A tristeza de poder entender: eu preciso de Deus. Eu preciso estar na presença dele e o pecado me afasta do Senhor. Então, o pedido de perdão pelos pecados não é pelo medo de ser exposto ou pelo medo de que os seus erros sejam conhecidos das outras pessoas, mas principalmente porque o pecado te afasta de Deus. Essa deve ser a grande motivação. Há um outro texto que aparece aqui também de Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 27, onde ela diz assim: embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, ele honra com sua presença as assembleias do seu povo. O Senhor prometeu que quando os seus servos se reunissem para buscá-lo, reconhecendo seus pecados e para orar uns pelos outros, ele se reuniria com eles por meio do seu Espírito. Mas os que se reúnem para adorá-lo devem abandonar tudo que é mal. Se não o adorarem em espírito e em verdade e na beleza da sua santidade, o culto será sem valor. Sobre esses o Senhor declara: esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Esse texto é um texto realmente assustador, até por um lado. Porque ela vai mencionar que se você vai diante do Senhor e você não vai com um coração voltado
para Deus e com sede de Deus. Ao mesmo tempo, triste pelos pecados. Eu não estou dizendo aqui que nós alcançaremos algum tipo de perfeição, ausência de pecado na nossa vida aqui nesse planeta. Não, não é isso. Nós continuaremos pecando enquanto estivermos aqui. Mas quando vamos aproximar de Deus, devemos aproximar tristes, porque o pecado nos afasta de Deus. Porque o pecado é como um muro que se levanta e coloca Deus longe de cada um de nós. Por isso o Senhor Deus olha para você e para mim e Ele vai dizer, é importante que você venha, que você se aproxime de mim num espírito de adoração. Você deve me adorar em espírito e em verdade. Desejar adorar a Deus simplesmente como um rito não vai fazer com que esse tipo de adoração traga algum tipo de benefício para a tua vida e para a minha. O tipo de adoração aceita por Deus é a adoração que brota de um coração que entende, sou pecador, mas não quero continuar vivendo em pecado. Preciso da graça de Deus. Eu quero orar, pedindo a Deus para que nos ajude a viver essa realidade, a recebermos a graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida. E encerrando essa semana que a gente tem orado todos os dias pelas pessoas com síndrome de Down, até porque ontem foi o dia da conscientização a nível mundial em relação à síndrome de Down. Eu quero orar pelas famílias e também pelas igrejas, para que tenhamos a oportunidade de receber todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência, inclusive síndrome de Down. Essa é a razão pela qual, durante toda essa semana, usamos meias coloridas e descasadas. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, pela certeza que temos de que nos amas e de que em Tua palavra temos a oportunidade de receber o conhecimento necessário para nos aproximarmos de Ti em espírito e em verdade. Ajuda-nos a podermos entender quão ofensivo é o pecado a Ti e a abandonarmos o pecado no Teu poder e na Tua força e, ao mesmo tempo, sermos aceitos na nossa adoração. Oramos também pelas famílias com pessoas com síndrome de Down. E, ao mesmo tempo, por esse momento, Pai, que enquanto igreja, nós estamos parando para poder dizer a todas as famílias que têm uma pessoa com síndrome de Down que queremos ser uma igreja inclusiva e queremos que elas encontrem um espaço nas nossas congregações. Oramos, Pai, e pedimos em nome de Jesus que nos aceites. Amém. Amanhã estaremos introduzindo a última lição desse trimestre, a lição de número 13 do nosso trimestre. Será uma temática realmente muito interessante. O tema que estudaremos será Espere no Senhor. Eu estudo a lição e você?